Oi meninas, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Eu sou a Maria e hoje eu vou estar ensinando pra vocês como que a gente vai fazer o nosso olho que a gente irá utilizar no nosso ato profético. Bom meninas, eu já estou com a minha pele pronta, tá? O ideal é que vocês façam a pele de vocês, né? Então passem uma base, assim, um corretivo, um pó, um blush, tá? Pra vocês estarem com a pele bem bonitinha. Mas a pele é tipo opcional, vocês fazem da forma que vocês gostarem e acharem melhor. Agora eu vou ensinar vocês a fazer o nosso olho, tá? Que vai ser um delineado com uma sombrinha azul embaixo. Então vamos lá. Então meninas, pra esse olho a gente vai precisar de sombra marrom, lápis marrom, se você tiver também é interessante, sombra azul, máscara de cílios e sombra cintilante. Bom, eu já vou dar uma dica pra vocês que às vezes tem alguma dificuldade em fazer o delineado, que é usar fita pra delimitar aqui. Aí eu vou cortar um pedacinho, vou colocar aqui pra mostrar pra vocês como vocês podem fazer. Mas se você já tiver facilidade, já tiver o dom, você pode fazer na bruta mesmo. Bom, meninas, colei a fita aqui e nós iremos começar com uma sombra marrom, tá? Eu irei utilizar essa daqui, que é uma sombra marrom mais clara. Esse pincelzinho mais chanfrado, que ele é melhor, né? Ajuda a aplicar a sombra. Então nós vamos começar aplicando essa sombra marrom aqui, ó, pra fazer o delineado. Apliquei aqui, meninas. Aí agora, a gente vai pegar uma sombra marrom mais escura. Eu vou utilizar essa daqui. E a gente vai aplicar só na base do delineado, porque vai dar um efeito bem bonito, assim, de espumado. Tá? Aí você vai aplicar assim na base. E depois a gente dá uma espumadinha pra poder misturar as cores. Ficar bem bonito. Ó, depois que a gente aplicar, a gente já pode tirar essa fitinha, que ela já fez o papel dela, ó. Tanto que fica bonito. E agora, meninas, com a mesma primeira sombra que a gente aplicou, um marronzinho mais claro, nós vamos pegar um pincel mais fofinho, tirar o excesso, e vamos aplicar aqui no côncavo, pra fazer uma base, espumando bastante. Depois de fazer essa espumadinha no côncavo, vocês vão escolher uma sombra cintilante, aí pode ser da preferência de vocês. Eu vou usar essa bem clarinha aqui, aí eu gosto de aplicar com o dedo mesmo. E como essa daqui, ela não tem muito brilho, eu gosto de misturar com essa outra. Essas sombras aqui que eu tô usando é mais no tom do rosado. Mas vocês podem escolher, tipo, uma mais puxada pro dourado, pro champanhe, fica a critério de vocês. Depois de fazer essa sombra aqui na parte de cima, nós vamos pegar um lápis marrom, ou preto também pode ser, e passar na linha d'água. Prontinho, eu já passei aqui. Eu não passei até o final, porque depois a gente ainda vai aplicar uma sombra azul. Agora a gente vai pegar aquela mesma sombra marrom mais escura, a gente vai meio que ligar esse delineado de cima aqui embaixo. E vocês podem perceber que eu dei uma sujadinha de lápis marrom embaixo aqui também. Aí a gente espuma bastante. Agora, meninas, vamos entrar com a sombra azul, tá? Eu irei utilizar essa daqui. E o interessante é vocês, uma dica, né? Molhar o pincel um pouquinho, porque a sombra, ela pigmenta mais. Então, pega um pouquinho de água e molha o pincel. Aí nós vamos passar essa sombra azul. A gente passou a sombra marrom até mais ou menos a metade aqui, né? Abaixo do olho. A gente vai completar a outra metade com a sombra azul. Já passei aqui, meninas. Acaba que essa sombra azul, ela tá parecendo bem mais clara do que pessoalmente, tá? Mas ela é mais escurinha. Depois que a gente passar essa sombra azul aqui, a gente vai completar o resto da linha d'água que a gente não passou o lápis marrom com a sombra azul. Se vocês tiverem lápis azul, melhor ainda. Mas como eu não tenho, eu vou passar a sombra mesmo, tá? Ó, vai ficar assim, o efeito. E agora, gente, eu irei passar essa sombra aqui, ó, que ela é um azul mais escuro, por cima dessa mais clarinha. Essa daqui é cintilante. Se vocês não tiverem azul cintilante, vocês podem passar uma sombrinha cintilante, assim, branquinha, mais clarinha, só pra dar um efeito brilhosinho aqui debaixo do... Ó, ficou assim. Aí, gente, nesse cantinho aqui, ó, do olho, eu gosto de passar uma sombrinha cintilante. Eu vou usar a mesma que eu usei antes, só pra dar um efeitinho bonitinho. Aí eu gosto de passar assim e fazer, tipo, uma ligação. E o nosso olho é basicamente esse. Agora a gente só passa a máscara de cílios para finalizar. E esse é o nosso olho. Vou fazer do outro lado e já volto. Prontinho, meninas. Fiz os dois olhos e já aproveitei também para passar o batom. Como o nosso olho já é bem carregado, né? É bom que vocês optem por um batom mais neutro. Eu só passei um batomzinho rosa com gloss, mas vocês podem optar por tons de nude, né, rosinhas, mais claros. Nada de batom muito chamativo, porque senão fica demais, tá? Então, ficou assim. E é isso, gente. Eu espero, assim, que vocês tenham entendido. Eu tentei explicar tudo bonitinho, mas se vocês tiverem algumas dúvidas, é só mandar mensagem que a gente tenta responder, viu? Um beijo, fiquem com Deus.